Fala, turma, uma ótima tarde para todo mundo, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição de O Tempo Esportes aqui nos canais de YouTube de O Tempo, youtube.com/O Tempo, youtube.com/O Tempo Esportes. Hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2025, estamos chegando com muita coisa pra gente comentar, muitas novidades aí. Futebol mineiro tá aí, ó, tá parado pela data FIFA, mas o Galo volta a campo amanhã. Atlético Esporte na Arena MRV, o Galo busca a sua reabilitação depois daquele jogo horroroso que o Galo fez no Maracanã no último final de semana, no sábado. Perdeu pro Fluminense 3-0, podia ter sido 4-5. Vai ter estreia de zagueiro? Daqui a pouco o Leandro Colombo traz pra gente todas as novidades. E no Cruzeiro também, né? Cruzeiro se preparando justamente pro clássico com o Atlético. O Cruzeiro vai ter um longo período aí de treinamento, um longo período de descanso também, né? A turma vai se reapresentar amanhã e daqui a pouco o Rafa Nobre vai trazer pra gente todas as informações, todas as notícias, atualizar o noticiário do Cruzeiro. E você, claro, sempre deve participar. Mande a sua mensagem pra gente aí, ó, youtube.com/O Tempo, youtube.com/O Tempo Esportes. Você manda a sua mensagem, participa das nossas enquetes, vota nas enquetes e concorre também a prêmios hoje. A enquete hoje, ó, já vou deixar para você aí, é o que tá dando o que falar no futebol brasileiro aí, principalmente depois dessa última rodada. Olha, coisas escabrosas aí no apito brasileiro, hein? Então, para você que tá nos assistindo aí, a profissionalização dos árbitros. Tô nem perguntando se você é a favor ou contra a profissionalização dos árbitros, mas a profissionalização dos árbitros é a solução dos problemas da arbitragem no Brasil? Vai resolver os problemas? Se os árbitros forem profissionais, tem aí uma série de propostas já para o ano que vem. Tem impedimento semiautomático, tem alguns árbitros que podem ser profissionalizados. Vamos falar um pouco sobre isso aí com o Lélio Gustavo, com a turma toda. E eu quero, claro, ouvir a sua opinião sobre isso também. Ô, Lelão, tá aí firme e forte, né, Lélio? Um abraço pra você, boa tarde, Lélio. Fala aí, Seabra, boa tarde, beleza, né? Beleza. O que você manda? E essa profissionalização dos árbitros aí, o que você acha disso? Você acha que vai resolver o problema? Não, o erro vai continuar existindo. Só você pegar aí, todo final de semana na Inglaterra tem um erro. Porque a regra, o Arnaldo César Coelho sempre gostou de falar que a regra é clara, mas ele é um mentiroso de marca maior. Porque não tem clareza nenhuma na regra de futebol. Ela, qualquer um, interpreta do jeito que você entendeu. Então, ou seja, ela não é clara. Você pode ter uma interpretação e eu posso ter outra. Agora, a partir do momento que, por exemplo, tá, sobre mão na bola dentro da área, se tocou na mão é pênalti. Ponto final. Ah, porque tem intenção. Olha, não, mas o braço dele estava assim. Não, mas é movimento natural. Ah, não, mas é porque é isso, é aquilo. Entendeu? Quando tiver um negócio assim escrito, tocou a bola na mão é pênalti. Beleza. Já vai ser um grande avanço. Igual a gente tá vendo aí o Ramon Abate Abel nas imagens aí, ele foi muito já contestado no jogo Cruzeiro e Flamengo lá no Maracanã. E no domingo ele só acabou de fazer a lambança ao deixar de marcar um pênalti claríssimo para o São Paulo quando o jogo estava 2-0. Mas resolver todos os problemas não vai não, viu, Seabra? Vai diminuir, mas o erro vai continuar existindo. E o Ramon Abate Abel foi o lambão da rodada, né? Porque, pelo amor de Deus, esse Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, na verdade, no Morumbi, foi uma coisa pavorosa. Um negócio... E o Palmeiras reclamando de arbitragem, hein, Léo? Eita! Aí é difícil. Ah, é? Mas reclamando de quê? Reclamando também, porque teve uma falta, teve lances do Palmeiras também, o Palmeiras reclamando que teria sido prejudicado pela arbitragem. Me ajuda aí, né, turma? Ô, gente, teve um Palmeiras e Avaí, lá em Santa Catarina, que o cara chutou a poça d'água, o juiz deu pênalti pro Palmeiras, velho. Entendeu? Mas é verdade. A gente fala muito do queridinho aí da galera da cabine, né? Mas o Palmeiras, eu vou te falar. Olha, o Palmeiras nos últimos anos, ele tem sobrado aí, inclusive, hein? Já ultrapassou o Flamengo e o Corinthians. Não ia falar não, mas não teve jeito. Quem erra contra o Palmeiras dificilmente volta a apitar.
Você tem visto o Jean-Pierre do Rio Grande do Sul trabalhar ou não? Sumiu, né? Pois é. A Edna sumiu, tem uma galera aí que sumiu mesmo. Some. Agora... Vai todo mundo pra Caverna do Dragão. Lélio, vou falar baixinho aqui, ó, chegar até perto ali, ó. A CBF, a comissão de arbitragem da CBF afastou essa turma aí que errou no final de semana. Sabe o que isso vai resolver, né? Absolutamente nada. Nada. Fala aí, ô Leandro Colombo. Daqui a pouco o Colombo, você tá aqui conversando borracha, viu, Lélio? Daqui a pouco ele tá aqui com a gente também. Ô, Lélio, outra coisa pra gente abrir aqui ainda, dentro da enquete também, sobre essa profissionalização, mas sobre a arbitragem. E aí eu respondo também, o Lélio respondeu, eu também respondo. Pra mim não muda nada, os erros sempre aconteceram, agora tem câmera pra tudo que é lado, aí a gente vê muito mais erro. Então agora a profissionalização não vai mudar nada, é o ser humano apitando ali. Outra coisa que estão questionando muito, seria interessante considerar a arbitragem sul-americana para o Campeonato Brasileiro, tipo, grandes jogos aí, trazer um argentino, trazer um uruguaio, um colombiano, o que você acha? Ô Seabra, você quer ouvir uma grande verdade? Você gosta da arbitragem na Libertadores? Sim. Na Sul-Americana? Assim, gostar é uma coisa melhor do que a do brasileiro, sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Cara, eu também vejo cada árbitro aí trabalhando. Tem alguns chilenos aí que, pelo amor de Deus, venezuelanos, colombianos. Os colombianos, então, alguns deles são os mais caseiros, cara. Talvez se desse pra trazer o Telo, é o Facundo Techo, daqui a pouco o outro fala aí. É Techo que fala. Já falou. É um bobo alegre também, hein? Mas, de qualquer maneira, ainda mais que é torce pro River, mas aqui, mas se trouxessem o Facundo Techo e mais um uruguaio, que eu esqueci o nome dele, tudo bem, porque o resto, bicho, é só árbitro ruim mesmo, ô Seabra. Verdade é essa. Acho que o Telo aí, ele até apitou esse Atlético Bolívar aqui, não foi ele? Foi ele mesmo. Não foi? Foi ele mesmo. Pois é. Eu tava lá, inclusive, na arena. Foi um jogo também, assim. E olha que eu nem gostei muito da arbitragem dele nesse jogo, hein? Isso aí tá sendo colocado também, ó, Vê? Já tem gente falando aqui, ó, não adianta. O Jadir Souza, esses árbitros são péssimos mesmo. Então, por isso que a Jéssica Dutra já participou aqui também, ó. Só vai funcionar quando a CBF... não, aí eu não posso, né, Jéssica? Aí não, aí. Tem que afastar, tu não vai afastar nada. O Rodrigo Antônio Ângelo não vai adiantar nada afastar os árbitros, enfim. Essa agora tá igual o Totonho aí, né? Tem que filtrar antes. Pois é. Leia antes, cuidado. Agora deixa eu falar uma coisa, saudade, né? Antigamente o árbitro, ele errando ou não errando, sendo mal intencionado ou não, ele não tinha aquela escorinha que ele tem hoje, né, Seabra? A muletinha, né? É a muletinha, né? Que é o árbitro de vídeo, sabe? Porque, cara, você pegar tipo o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, ele era um árbitro, ele conseguiu errar numa contagem de cobranças de pênaltis entre Santos e Portuguesa. O Armando Marques também fez isso. E o título paulista foi dividido, não foi o Dulcídio, não, o Armando eu não sei. Mas foi no Santos e Portuguesa. Depois eu tenho que pesquisar aqui. Pode ter sido o Armando. Mas o Armando... Era o Armando mesmo, né? Marques, né? Armando. Tipo Cruzeiro e Vasco em 74. Mas igual a gente tinha o José Roberto Wright, que depois até quase apitou uma final de Copa do Mundo em 90. Mas os árbitros, eles eram ali meio que da marra, né? Hoje, os camaradas tendo a ferramenta e o que eu não consigo entender. Só pra gente encerrar esse assunto, que eu sei que você já tá querendo mudar. Aí você vai e escuta o Paulo César de Oliveira no Sport TV. Aí ele fala, mas o árbitro, ele tá sendo muito interrompido pelo VAR. Aí beleza. Aí no domingo o cara errou, o Ramon Abate Abel. Aí ele falou, mas o VAR tinha que ter chamado. Mas aí tem que decidir, tem que chamar ou não tem que chamar? Pra mim, tem que chamar sempre. E a gente já teve e está tendo no Mundial Sub-20 a implantação não do VAR. O técnico pede o desafio, igual no vôlei. Então, isso é outra coisa também que sabe? Eles estão pensando em colocar a partida. Mas já tem que colocar. Na Copa Paulista já está rolando. No Mundial lá. No Mundial, como eu disse, Sub-20 que está sendo disputado no Chile está rolando.
entendeu? O Brasil teve um pênalti marcado a seu favor contra o Marrocos por causa do desafio. O Ramon Menezes, ele usou um, errou. E no segundo ele acertou. Era pênalti pro Brasil. Esse lance do Palmeiras e São Paulo, o Crespo poderia ter utilizado. Exatamente. Olha lá e tal. Eu falo, é meu desafio aí, malandro, aí. Olha aí. Aí o cara ia olhar, fala, não é possível que você não vai marcar pênalti nisso aí, né? Ah, pelo amor de Deus, é difícil demais. Ô, Léo, você falou do Paulista aí, Paulista de 73, né? Isso. Foi o Armando Marques. Foi ele mesmo? Foi, Português e Santos. No Morumbi. Exatamente, errou a contagem de pênalti. Sensacional, hein, Armando Marques? Ainda tinha o Aragão, né? Que fez um gol em Santos e Palmeiras. Você tinha até juiz artilheiro. Você lembra desse gol, ali, né? Tá bom. Você chamou ele de quê? Tá, não. É porque a turma da arquibancada aqui fica brava. Eca. Tá certo. Bom, então, mande aí pra gente o que você acha, então. Lá, tá vendo? A turma da arquibancada do Maracanã já ficou empolvorosa ali quando falou do Então é o seguinte, 2 ingressos pra você, então, presente do dia, pra você assistir amanhã no Independência América e Vila Nova, dia 8 de outubro, às 9h30, 8 de outubro popular, amanhã, às 9h30, na Arena Independência pela Série B. Quer assistir o jogo do Coelhão, então? Amanhã o América tá lá, a América vem de uma ótima vitória lá em Araraquara, contra a Ferroviária. Então você quer ir lá assistir o América, dar aquela força pro Coelhão, o América escapar de vez aí de qualquer risco do rebaixamento, quem sabe, né? Vencendo aí. Faça seu cadastro lá na aba de promoções no aplicativo do Tempo e responda para quem você vai torcer no Independência. Para quem você vai torcer amanhã, América e Vila de Goiás. A equipe de promoção vai entrar em contato com você para envio dos ingressos e o leilão tem aquela mensagem bacana da Apail pra gente, Lélio, manda aí. Apail Diesel, acompanhando você pela estrada, são mais de 3 décadas, facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Apail Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de 3 décadas e meia de existência. Apail Diesel, em BH, Betim, 7 Lagoas e Igarapé e também online no apaildiesel.com.br, apaildiesel.com.br. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes, na Apail tem, Daniel Seabra. O Wellington Roberto tá falando aqui, ó, boa tarde a todos, como diz o Lélio, só para lembrar, o Ramon Abateabel foi juiz de Palmeiras 2, Cruzeiro 0 no ano passado. Anulou um gol do Cruzeiro alegando falta do Lucas Silva. Ah, não, esse jogo aí, é quem que falou? Foi o Wellington Roberto. Ô, Wellington, esse jogo é do ano retrasado, só, que foi o Davi Lacerda. Ele é que anula essa jogada do Lucas Silva no meio de campo, que começa, né, e termina no gol marcado pelo Cruzeiro. O Davi Lacerda é o que apitou, Atlético e Fluminense no sábado. Júnior Reis, o que até hoje o áudio do Daronco com o Hulk, né? Aquela história do Daronco com o Hulk não foi divulgado aí. Nem o do Ramon Abateabel foi. Eles também mostraram o áudio aí só para os dirigentes do São Paulo. E aí ele tá perguntando, você sabe que outro dia eu tava vendo engraçado uns lances antigos aí, Léo, você vai lembrar disso. Eu não lembro qual jogo que foi, sinceramente, mas o árbitro anulou o gol. Isso é 1980 e poucos. O árbitro anulou o gol, a bandeira anulou o gol, tá lá parado. E aí o árbitro tá lá resolvendo com os jogadores, não sei o que, a galera da imprensa chegou lá, aqui você marcou o quê aí, ó, e tal, aí o cara lá com a bandeirinha levantada, olha, ele estava em posição fora do jogo, então eu marquei, anulei o gol e tal, dando entrevista no meio do jogo. Era normal. Sensacional, né? Antes você tinha essa liberdade, né, até vir uma portaria da CBF proibindo o árbitro de dar entrevistas, né? Antes do jogo ali, você ia, batia um papo com o juiz e tal. Ele já entrava já sendo xingado, né? De lalau. Leandro Colombo já tá aqui, a gente vai falar sobre o Atlético. O Galo fecha a preparação para enfrentar o Sport amanhã, 7 horas, na Arena MRV. Sem Júnior Alonso, sem Ivan Roman, ambos convocados aí nessa data FIFA, do Juan Tressoldi. Quem traz os detalhes é o Leandro Colombo, mas antes do Colombo, deixa eu passar um recado para você. Notícia urgente, ó, para você que é trabalhador de carteira assinada. Presta atenção, ó. O governo acabou de restringir a antecipação do saque do FGTS. Isso mesmo, seu dinheiro pode ficar travado. Corre lá, o saque FGTS está com os dias contados. Você precisa garantir agora esse dinheiro que é seu e que está parado. Chame, sabe quem? A Empresta.
Fale que quer sacar o FGTS, né? E o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. Isso mesmo, e tem mais. Conheça também o crédito do trabalhador, parcelas que cabem no seu bolso, sem burocracia e 100% online. É dinheiro para você usar como e quando quiser. Feche o seu crédito hoje mesmo e concorra a R$1.000 toda semana. Isso mesmo, quer concorrer a R$1.000 toda semana? Então chama e empresta no zap aí, ó. 3199-325-7857. 3199-325-7857. Dinheiro é bom, na empresta é bem melhor. Agora vamos pro Bobo Alegre aqui, que fica me imitando enquanto eu tô fazendo, viu, Lélio? Você tem prova? Fala, Colombo. Boa tarde, Seabra. Tudo bem? Certo? Firmeza aí, mano? Pode tirar a mão de mim, firmeza. Um abraço. Que malão, hein? Boa tarde. Se o pessoal tiver o replay aí, vai ter, viu? Cuidado, viu, chefe? Tá Olha. sendo filmado. Com todo respeito, Lélio, ninguém te chamou pra esse cenário. Olha! Fica na sua. Pois é, mas é só pra te ensinar que você tá chegando agora, tudo aí você tá sendo filmado, ô bobão. Então tem como provar. Um abraço pra você também, Lélio Gustavo, pra mais do Abraço. Tempo Esportes. Vamos falar dessa escalação pra amanhã, viu, Seabra? Porque, afinal de contas, eu já disse aqui, né? Antes de mais nada, você é a favor... Não, você é a favor, eu sei que você é a favor, mas você acha que vai resolver o problema da arbitragem brasileira? A profissionalização, tá? Pode melhorar, pode. Ô Seabra, se o árbitro estiver focado em só apitar, pode melhorar. Pode melhorar. A reciclagem tem que ser muito maior, o alto comando ele tem que se responsabilizar, tem que haver de fato um treinamento, não só aquele protocolar fotinha de início de temporada, em que os atletas tiram com os homens fortes da CBF lá, disseram que passaram por palestra e tudo mais, está todo mundo orientado de como vai ser o critério da arbitragem esse ano. Acho que precisa muito mais do que isso, mas eu acho que focado em uma só profissão, a chance de melhorar é melhor. Não vou dizer que vai resolver. Melhorar já tá de bom tamanho pro nível catastrófico da arbitragem. Beleza, tá bom. Mas vamos pro Galo. Pode ir, né? Fechou. Beleza, vai limitar meu tempo agora. Vamos lá, Daniel Seabra, falando dessa escalação para esse jogo que eu trouxe aqui. Eu ia falando, você me interrompeu, sim, mas que ganhou um contorno dramático pro Atlético amanhã na Arena MRV, a partir das 7 da noite, contra o Sport. É aquele jogo já atrasado, lá da rodada atrás, antes do Mundial, em que o Atlético precisa cumprir, e ganhou um contorno dramático muito por conta não, né? Totalmente por conta da pontuação que o Atlético não tem no Campeonato Brasileiro, busca se afastar da zona de rebaixamento, mas também se abra ainda ao encontro da escalação do Atlético por conta dos desfalques. São eles, Júnior Alonso, Alan Franco e também, me fugiu agora o outro. Ivan Roman, exatamente. São 3 gringos. Eles estariam, o Roman e o Alan Franco tomaram cartão amarelo, eles já estariam fora de qualquer maneira, mas para além disso foram convocados por suas respectivas seleções, viu, Seabra? Turma lá de dentro é espertíssima, rapaz. Eu nem chamei a escalação, o pessoal já, ó. Tá vendo? Mas muito mais eficientes do que você, Daniel Seabra. Você também, você não chamou. Então vamos lá. Discutir a provável escalação do Atlético, porque aí, nessa de não ter esses nomes que eu citei há pouco, o Sampaoli vai ter que tomar uma decisão, Daniel Seabra. Ou ele vai jogar com 2 zagueiros, ou ele vai promover a estreia de um zagueiro, ou ainda numa terceira alternativa vai improvisar talvez o Saravia como aquele terceiro zagueiro pela direita. Ou o Natanael também. Mas não faz essa função como faz o Saravia, né? Então imaginemos que o Sampaoli opte por não estrear nem o Juan Tressoldi, que já é opção, e nem o Vitão, que subiu da base para o profissional. Então a provável escalação do Atlético teria Everson, Natanael, aí 2 zagueiros, Lianco e Vitor Hugo e Caio Paulista. É inclusive o desejo de muitos torcedores, tá, o Seabra? Lianco e Vitor Hugo e não 3 zagueiros com a presença cativa praticamente do Alonso. Mas aí, você falou sobre só fechando aqui com o Caio Paulista, você falou que é o desejo de muitos torcedores jogando 2 zagueiros mesmo. 2 zagueiros. Né? Não formando 3 aqui. Exato. Principalmente diante do Sport, que vai ter muita posse de bola, é em casa, enfim. Torcedor imaginando que o Atlético vai para cima e tiraria um zagueiro para ter mais um construtor no meio-campo. Fausto Vera substituindo o Alan Franco, junto com o Igor Gomes, que tem sido volante, e o Gustavo Scarpa como armador. Na frente, insistências, né, Seabra? Não do Bernard, porque esse vive uma grande fase, mas ressurgiu no seu futebol, digamos assim. Cresceu um pouquinho. Pouquinho, exatamente. Do tamanho do Bernard, mais ou menos. E, na frente, aí sim as insistências. Hulk, imaginando que o Atlético possa ter posse de bola, para guardar aqueles gols que o Rony não fez, mas o próprio Rony acho que também vai começar entre os 11 diante do Sport. Então essa é a provável escalação no repeteco para o nosso Lélio Gustavo. Everson, Natanael, Lianco, Vitor Hugo e Caio Paulista, Fausto Vera, Igor Gomes e Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Rony. Tô apostando num Galo bem por aí, viu, Seabra? É isso aí, Lélio Gustavo? Você acha que o time é esse aí? Eu espero que não, né?
já sendo muito claro, Igor Gomes já tá reclamando do... Opa! Vazou. É porque o Igor Gomes, enquanto volta, né, Seabra? Ele é criticado porque ele não consegue iniciar bem as partidas, mas o Igor Gomes é um jogador que o Sampaoli não tem colocado no banco de reservas. Ele tem sempre sido figura cativa. Então, funcionando como esse segundo volante, ele já fez esse papel em outras vezes na carreira, no São Paulo, até falou sobre isso na zona mista. O Igor Gomes, tem muita gente chamando, o Seabra, do Igor Gomes do Johan de 2025. O Johan era aquele cara lá em 2020 que grande parte da torcida não gostava, todo mundo sabia que ele tinha um gesto técnico legal, mas estava sempre lá o Johan, muitas vezes não fazendo uma boa partida e ainda assim continuava no time. Então, para muita gente, Seabra, o Igor Gomes é um novo Johan. Primeira coisa, Colombo, aqui, ó, o Natan Viana. Alô, opa. Ô, Léo, agora voltou aí, ó. Já deixei meu like. Aproveita, Léo, pede o povo aí pra dar aquela likeada aí, Léo. Isso aí, gente. Vamos deixar o like aí. Senta o dedo no like aí. Aqui, bom, se a gente reclama do Hulk, por que o Igor Gomes tá passando ileso? Primeiro tempo dele no Maracanã foi péssimo, cara. Aliás, ele ficou os 90 minutos? Não, saiu. Mas não jogou nada. Ele saiu juntamente com o Bernard no intervalo. Isso. Foi muito mal. Mas eu também, assim, se vai escalar o Hulk, onde está o Rony ali, o Hulk tem que ser lá na frente. Ele lá, não jogando atrás, lá, para receber a bola. E aí talvez ele pense em outro jogador. Sabe, ele tem outras opções. Ele pode tentar um Biel jogando com o Hulk. Pode tentar. E deixando o Hulk para ser o centroavante finalizador. Então, se ele vai jogar com o Hulk, tem que ser Hulk e Biel. Pelo menos nesse momento é o que tem que ser. E o restante do time, me parece assim, beleza. No lugar do Igor Gomes aí, sei não, hein? Eu não sei se eu não escalaria o Igor Gomes, com sinceridade. Você colocaria o menino ali, ô Lélio? Menino e Vera? Nossa senhora. Vai ficar sem volante. Porque o Gabriel Menino também, quando ele entra um pouco mais avançado, né? Mais à frente. O Bahia Neves tá falando aqui, ó, sem volantes, o São Paulo vai de 3 zagueiros, Saravia, Elianco e Vitor Hugo. Pode ser. Eu torço para que o Saravia volte também, com sinceridade. Tá liberado, 100%. Pois então tá na hora de jogar. Vamos ver o que o Guilherme Frossá acha dessa escalação aí. Frossá tá na ponta da agulha aí com a gente, não tá? Aí ele aí, ó. Grande Frossá, abraço pra você, Frossá. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Seabra? Um abraço pra você, pro Colombo, pro Lelhão, pra todo mundo que tá na nossa audiência aqui do OTS. Cara, tô vendo a escalação aqui e refletindo sobre esse jogo, né? Vamos lá, vou dar o meu pitaco aqui sobre esse provável Galo pra amanhã. Eu tô achando que pode voltar o Saravia. Tenho sentido o Natanael, sem ser redundante, mas já sentindo um pouco esses últimos jogos. Não tô falando que ele tá se destacando negativamente, tem gente jogando bem mais mal que ele, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o Saravia é um jogador um pouco mais experiente para esses momentos difíceis, como é esse que o Atlético vive. Então eu acho que o Saravia pode voltar, e o Saravia tá super acostumado a fazer essa função desse terceiro homem, esse terceiro zagueiro pelo lado direito, já fez isso com o Milito e não seria novidade para ele, voltou recentemente de lesão. Agora, até que engraçado ouvir o Lélio falando sobre o Igor Gomes, porque eu concordo plenamente que essa titularidade absoluta do Igor Gomes ela é incômoda, é um jogador que não me convence, não tem intensidade para marcar para ser um titular do Galo, não tem criatividade para jogar para ser um titular do Galo. Agora, o problema é quando a gente chega no ponto de vai jogar quem no lugar dele, né? Essa dificuldade que o Lélio teve para encontrar esse nome é a que eu tenho também. Eu adoraria que fosse um outro jogador ao lado do Fausto Vera ali nessa dupla, como esse segundo volante, esse segundo homem de meio, para essa transição ofensiva. Se o Alexander estivesse à disposição, certamente seria ele, é quem melhor faz isso no elenco, na minha opinião, mas não tem Alexander, não tem o Patrick, o Gabriel Menino, sinceramente, nos últimos jogos tem me irritado mais até do que o próprio Igor Gomes, então para mim, entre os dois eu vou de Igor Gomes sem precisar parar para pensar muito, mas é uma incógnita realmente esse time do Galo, assim, tô com o Lélio em relação ao ataque, sobre o Biel, acho que é um jogador que tem merecido um pouco mais de tempo em campo. No jogo contra o Fluminense, o Atlético teve um jogo horrível, né? O próprio Sampaoli admitiu que foi o pior time, o pior jogo do Galo sob o comando dele, pra mim também foi. Mas o Biel no segundo tempo, se deu pra salvar alguma coisa, alguém que tentou alguma coisa diferente, uma jogada individual, sustentou um pouquinho mais a posse, foi o Biel. Então eu acho que o Biel, como titular, pode
pode ser interessante. O Scarpa não pode ser banco nesse time, na minha opinião. O Bernard, nesse momento, também não. Aí não sei, vai sobrar pro Hulk, vai sobrar pro Rony. Acho difícil jogarem os dois, tá? Eu acho que vai Hulk ou Rony. Se forem os dois, me surpreenderia, assim, porque uma coisa que a gente viu no Maracanã, inclusive, né? Quando jogam os dois, fica aquele dilema de quem vai ocupar a linha de 4 para marcar, naquele 5-4-1 que o Sampaoli faz sem bola, e quem vai ficar mais solto como centroavante. Em tese, o Rony tem mais fôlego para marcar, né? Para ocupar essa linha de 4, e aí o Hulk ficaria. Mas o Hulk jogando de costas como atacante de referência nunca funcionou. Ele próprio já falou 1 milhão de vezes que prefere jogar de frente, tendo alguém mais à frente dele. E nesse momento que o Hulk não tá bem, ele precisa jogar num lugar onde ele se sente mais cômodo. Então, pra mim, é Hulk ou Rony. Eu mudaria aí só um pouquinho num chute, né? A gente tá aqui arriscando, né? Porque se tratando de Sampaoli, nem os caras que vão jogar sabem. Então, eu colocaria o Biel nesse momento no lugar do Hulk, viu, Seabra? Colocaria o Biel pra jogar no lugar do Hulk, deixa o Hulk no banco como opção pro segundo tempo, manteria o Rony. Por uma questão de intensidade, por uma questão de dinâmica que contra o Mirassol funcionou. O Rony é um cara que irrita muito com a bola no pé, perde chances, mas do ponto de vista do dinamismo do jogo, ele é um cara que entrega mais do que o Hulk, na minha opinião, neste momento, pelo amor de Deus. São jogadores tecnicamente incomparáveis. O Hulk tá numa prateleira, o Rony tá umas 10 prateleiras para baixo. Mas nesse momento complicado que o Atlético vive na temporada, pra mim é hora de privilegiar quem tá correndo mais, e não privilegiar quem tem mais qualidade técnica e vive mau momento, como é o caso do Hulk, é o caso do Arana. É mais ou menos a discussão o Arana ou o Caio Paulista nesse momento. Todo mundo sabe que o Arana é mais jogador que o Caio Paulista, em condições normais, mas muito mais jogador. Essa seria a próxima muito discussão. mais jogador. Mas... Caio Paulista nesse momento. Exatamente. Você já falou sobre isso recente, então, inclusive, pra mim tem que jogar o Caio. Eu tô querendo puxar sua língua. Exato, né? Exatamente. Guilherme Arana, nesse momento, não, né? Pra mim, nesse momento, o Arana é banco desse time por uma questão de não só qualidade técnica que tem entregado nos últimos jogos, o Arana tem errado demais, mas principalmente por uma questão de intensidade, de entrega. O Arana, pra mim, ele tá num ritmo abaixo dos demais nesse momento da temporada. E eu sou quem mais torce pra ele retomar o desempenho padrão de um jogador que foi o melhor lateral esquerdo do Brasil por algumas temporadas, que chegou à seleção brasileira, que só não jogou a Copa de 22 pela lesão gravíssima que sofreu naquele jogo no Mineirão, que eu tava a metros do lance, trabalhando na beira do campo, e lembro bem do barulho da lesão, foi um negócio muito feio. Então assim, eu sou fã do Arana, mas nesse momento, no atual desespero, pra mim joga o Caio na esquerda e pra mim joga o Rony na frente e deixo esses caras diferentes pra, numa eventual mudança no segundo tempo, entrarem e mudarem o time, viu, Seabra? Ô, Frossá, pra quem não acompanhou, você falou sobre o Arana recentemente aí num vídeo. Conta um pouquinho pra turma aí, o conteúdo do seu vídeo aí, pra quem não acompanhou. Cara, então, até obrigado por você me dar a oportunidade de falar sobre isso, assim. Basicamente o que eu trouxe, né, no quadro que eu tenho lá no canal, no Cabeça Fria, que eu faço a análise dos jogos ali, foi que o Arana tá abaixo em intensidade nos jogos, não tá competindo, brigando, lutando, correndo há algum tempo. Isso é uma percepção minha e de muita gente. Pra mim, a postura até corporal do Arana, por exemplo, no primeiro gol do Fluminense, o gol do Samuel Xavier, é muito incômodo, assim. Ele não faz nem aquele movimento clássico do defensor quando tenta bloquear uma jogada. A culpa do gol não é dele, a jogada é pela esquerda, o cara finaliza livre dentro da área, o John Kennedy, o Everson dá o rebote, a bola chega até o pé do Samuel Xavier. Mas a postura que aparenta um certo desinteresse me incomodou muito. E aí a gente vai conversando com pessoas que estão dentro do vestiário, e eu não conversei com uma só, conversei com algumas, e eu ouvi de mais de uma pessoa que a postura do Arana no vestiário também está estranha há algum tempo. Como se estivesse desinteressado, como se não estivesse indignado com esse mau momento coletivo e individual. Porque o Arana tá mal individualmente e coletivamente o Atlético tá muito mal. Então assim, falei isso com todo o respeito do planeta. É um jogador que eu sempre falei e repito mais uma vez, é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar com a camisa do Galo, mas por muito. Assim, eu sou fãzaço do Arana, tenho um grande respeito por toda a família dele, que tem uma relação muito legal com o Galo, com Minas Gerais, né, os filhos do Arana, o pai do Arana é um sujeito super legal, que eu já troquei ideia várias vezes na arena. Então, obviamente não é nada pessoal, isso eu sei que é óbvio pra nós, viu, amigos, que trabalhamos com isso, mas infelizmente pro público de casa não é tão óbvio assim, né? Muita gente acha, o Frossá tá com birra do Arana, pelo contrário, eu adoro o Guilherme Arana e tudo que ele representa pro Galo. Mas nesse momento ele tá demonstrando uma intensidade abaixo daquela que precisa ter pra jogar no Galo nessa fase, né? Quando eu digo que, pra mim, agora é hora de privilegiar os caras que estão querendo correr mais, em detrimento da técnica,
é muito nessa discussão. Arana, Caio Paulista, por exemplo. Então, enfim, eu vi que o Arana fez um post sobre isso nas redes sociais hoje, e a minha maior torcida é que o Arana, já amanhã contra o Sport, retome o nível de intensidade, de luta, de garra que ele sempre demonstrou, retome o futebol que a gente sabe que ele tem, faça uma partidaça, e aí pronto, eu vou estar aqui para elogiar, como já elogiei o Arana centenas de vezes, estou doido para elogiar a próxima, mas nesse momento realmente tem me incomodado, e tem incomodado a pessoas que compartilham o vestiário com ele, essa postura meio nem aí, sabe? Uma coisa meio desligada, meio, o momento vai passar, meio que é o natural. Exato, meio blasé, é uma boa palavra. Então, foi basicamente isso que eu trouxe de informação, de percepções, são percepções, não estamos falando de fato, não estamos falando, ele saiu do vestiário mais cedo, ele atrasou no treino, não é nada disso, são percepções de gente que está ali e tem achado estranho a postura do Guilherme Arana. Torço para que ele faça um grande jogo amanhã, caso seja escalado, mas se eu sou o treinador, amanhã o meu titular é o Caio Paulista. Ô Lélio Gustavo, e aí, o que você achou disso tudo aí que o Frossá falou sobre essa questão do Arana, hein? Normal, é um jogador que ele também não pode ter o rótulo de ser um jogador, digamos assim, incobrável. Ele pode ser cobrado. E o Frossá fez ou incriticável, o intocável, né? O Frossá fez uma crítica pontual. E da mesma maneira que ele sempre elogiou, ele pode criticar. E assim funciona o futebol. Eu, por exemplo, eu sou super fã do Hulk, sabe? Mas ainda, eu só não admito o seguinte, o Rony ficar no time e ele ir pra reserva. Aí pra mim tem que ir o Rony e o Hulk, os dois vão juntos. Como eu sempre falei aqui, o Caio Paulista eu acho um bom jogador, até que chegou no momento da temporada que ele virou a solução para a lateral esquerda. Futebol é dessa maneira, e ele era muito criticado pela torcida. Então é tudo normal, futebol é assim, um dia você é criticado e no outro você é elogiado. Quer ser elogiado? Amanhã ele vai ter uma nova chance, vai entrar em campo e ele mesmo pode reescrever a história dele. Entendeu? É simples. E aí, ô Colombo, eu acho que você trouxe a escalação com o Caio Paulista na lateral esquerda. Vai desse jeito mesmo, né? O que você acha disso tudo aí também? Eu acho que aí em relação, independentemente da apuração que teve o Frossá, vamos supor que a apuração que o Frossá tivesse, ele até comentou isso no próprio vídeo em que ele fala do Arana, era de que o Arana não está acontecendo, mas ele está tentando. Independentemente disso, a fase do Arana é muito ruim. O Arana não consegue passar da linha do meio de campo. O Arana não consegue tocar essa bola pra frente, ele não consegue progredir nas jogadas. O Caio Paulista não é nenhum espetáculo de jogador, mas ele tem sido muito mais jogador do que o Arana. O ponto pra mim central é esse. Não é que ele tem sido melhor, é que ele tem sido muito mais jogador, tem contribuído muito mais, defensivamente ainda deixa a desejar, mas sobretudo ofensivamente. Quando o Atlético joga na Arena MRV contra times fechados, tem a posse de bola, e essa bola precisa ir pra frente, e evidentemente o passo não pode ser errado, o Caio Paulista tem mandado muito melhor e assim, por isso é que eu critiquei o Sampaoli nas escolhas que ele fez no sábado. De todas as alterações, pra mim a mais absurda foi o retorno do Arana. Ô Frossá, a gente tá falando muito sobre... Eu não gosto muito de usar essa coisa de obrigação, né? Porque, vai pegar o lanterna do campeonato, tem que... obrigação de ganhar e tal. Esse jogo amanhã é pra fazer 3 pontos, mas assim, como eu sempre falei com o Jaime, aquele dia eu tava lá com o Juventude, o Jaime falou, jogo pra fazer saldo de gols. Eu falei, não é, gente, calma, ganha de 1-0, tá lindo. O que você acha desse jogo amanhã, hein, Frossá? Tem um colega meu que trabalha comigo, o Iago Glatz, um abraço pra ele, que ele usa a frase 1-0 é praça 7. E eu tô com ele, viu, Colombo e Seabra, Lélio e amigos. Porque não tem essa de tô com você, Seabra. Vamos lá comemorar com 1-0. Caminhão de corpo de bombeiro. Exatamente. Claro. Não tô nessa de saldo não, porque, cara, o Sport é o lanterna do campeonato, verdade. Agora, todos nós assistimos, imagino, Cruzeiro e Sport, né? Tá longe de ser um time horrível, totalmente desorganizado. Daniel Paulista deu um certo padrão para esse time. Esse centroavante, o Derek, grata surpresa, sim. Confesso que eu tinha visto pouquíssimos jogos, ou nenhum, desse jogador antes desse Cruzeiro Esporte, que eu parei, de fato, sentei na frente da TV para ver. Achei bom jogador. O Mateuzinho, ex-América, tá fazendo uma fumaça lá pelo lado direito. Então, assim, é um jogo já muito delicado pro Atlético pelo contexto de tabela. E tem uma diferença substancial, né, se abre amigos, em relação a um time
que já está acostumado desde o início do campeonato a lutar contra o rebaixamento, que é o caso do Sport, que já está na zona, afundado na zona há muito tempo. Então é, entre aspas, só mais um jogo e todo mundo já dá o Sport como rebaixado. Né? Se o Sport conseguir se livrar, vai ser uma daquelas campanhas que vão ficar aí para a história, como aquele time de guerreiros do Fluminense, do Cuca e vários outros. Então, assim, o Sport joga mais leve. É muito diferente de um time que não está na zona, é um time de um investimento altíssimo, que o investimento não condiz com a posição atual da tabela, e que está jogando a vida para não se aproximar ou não entrar, nesse caso se aproximar, né? Porque não tem chance de entrar nesse meio de semana, nem na próxima rodada, enfim, tem 4 pontos de frente. Mas de não se aproximar da zona. Então a pressão para o lado do Atlético ela é muito maior, infinitamente maior, principalmente por ser um jogo na Arena MRV. É um jogo muito traiçoeiro e o Atlético precisa fazer o dever de casa. Eu faço um quadro aqui no canal também que é o Folhinha, que a gente pega no início do mês e projeta todos os jogos do mês ali. E aí a gente coloca 3 categorias: jogo acessível, jogo equilibrado ou jogo difícil. Acessível quando o Atlético é favorito, equilibrado autoexplicativo e difícil quando o outro time é muito favorito. Para esse jogo, eu coloquei lá a bolinha verde, que significa jogo acessível, ou seja, o Galo bem favorito. Mas eu tô com um medo danado disso, porque é um favoritismo até a página 2. Na hora que a bola rola, o Sport mais leve, tranquilo, vem de um bom jogo, tirou ponto do Cruzeiro no Mineirão, quase ninguém fez isso no campeonato. É um jogo muito duro e o Galo tem que encarar como final de Copa do Mundo, assim, é um jogo da vida para respirar, abrir 7 pontos do Z4 e projetar o clássico com um pouco mais de tranquilidade, ter uma semana cheia para trabalhar, né, porque no fim de semana não tem jogo pela data FIFA, mas assim, não tô esperando facilidade, muito menos jogo para fazer saldo, com todo respeito à projeção, e tomara que o nosso querido Jaime Júnior esteja certo na projeção dele. Sairia da arena muito feliz, mas acho que não, acho que vai ser um jogo muito duro. Deixa eu só mandar um recadinho pro Frossá. A gente, quando passa um fim de semana com a namorada, a gente tem expectativa de ir num restaurante caro, né? Fazer algo bom pro relacionamento. Outro dia eu me deparei, eu com a Kiara... caro? Eu não. Não, você é pão duro. Eu me deparei no fim de semana, eu com a Kiara lá, a gente na casa dela e assistindo ao quadro do Frossar, Quem é o Atleticano? Nossa, eu não tô aguentando mais ver Atlético, falar de Atlético, mas o cara faz um quadro tão bom, cara. Só queria deixar isso registrado, tá, Frossar? A gente se divertiu a beça o segundo, então. Pô, obrigado, nós dois erramos, tá? Erraram juntos com a gente, né? Foi bem legal, obrigado aí pela moral, viu, amigo? Foi bem legal mesmo esse quadro, a gente se diverte muito. Vou fazer o terceiro em breve, mas esperar passar um pouquinho essa zica, essa fase braba aí para as coisas melhorarem. Kiara, você tá na água, hein? Tá esperando que o Colombo vai te levar pra um jantar, pra tomar um negócio. Né? Ela tá vendo o Frossar lá com o... Frossar, que beleza. Bela camisa, inclusive, hein, Frossar? Essa aí é a camisa que eu acho mais bonita, né? Do atleta tradicional zona. Listras verticais desse tamanho mesmo. Manto da Massa 1. É o Manto da Massa 1. Acho essa simples, direta, essa pra mim a mais bonita. Perfeito, tô com você. Pra mim essa dos Mantos da Massa é a mais bonita. Tradicional, não tem erro, né? Listras preto e brancas aqui. Agradecer a audiência aí da senhora do nosso querido Leandro Colombo. Ô, Frossar, um abraço pra você. Amanhã nos encontramos lá na arena, hein? Com certeza, estaremos lá para esse jogo que, olha, eu tô fazendo um paralelo só para devolver para vocês e levantar esse debate aqui desse jogo de amanhã com o jogo do Galo contra o Atlético Paranaense no ano passado. É o jogo que eu fui pra arena com aquela sensação de, meu Deus do céu, hoje é vida ou morte. Claro que é ainda um jogo, né, ainda tem vários jogos de brasileiro pela frente, faltam 15, né, depois faltarão 14 pro Atlético, mas eu vou com o mesmo pensamento, para mim amanhã é vida ou morte, tomara que a gente saia aliviado da arena amanhã, igual saímos depois daquele 1-0 da última rodada de 2024. Grande abraço aos amigos, nos vemos amanhã, até a próxima. Valeu, Frossar, um abraço pra você, até amanhã tamo lá. Ô, Lélio Gustavo, que coisa, hein, Lélio Gustavo? Tô vendo aqui a turma falando aqui, ó, os times, o Atlético, Natan Viana, o Atlético só não tá pior porque a turma de baixo é pior, né? Passageiro de Marte, eu trocaria fácil o ataque do Sport pelo ataque do Galo hoje. Tem muita gente. O pessoal é pra temer mesmo, né, Lélio? Pelo que a gente viu do Sport contra o Cruzeiro e pelo que a gente viu do Atlético contra o Fluminense, difícil. Pra ficar preocupado, com certeza. Segundo o Serginho, o Derek Lacerda é o Snoop Dogg do Sport. Eu vi ele falando. Esse Cuiabá, né? Jogou no Cuiabá. No jogou. Ele jogava em outra posição. Ele não era centroavante, era um não. Ponta ali. E é um jogador rápido, forte, né? Que protege bem a bola. O Atlético precisa ficar muito esperto com as investidas dele, do Mateuzinho, que a gente conhece. Tem um outro rapaz que estava...
Quem? Christian Barleta. Que é o argentino que entrou no segundo tempo. Ele era até titular durante um tempo do time do Sport, enfim. O Gabriel no gol é um bom goleiro e tudo mais. Tem que ficar esperto, tem que jogar. Eu também não gosto de falar em obrigação, mas eu diria o seguinte, viu, Seabra? Os 3 pontos amanhã são inegociáveis para o Atlético. Não tem como. Não tem. O Venâncio Milhouse, tá aqui, ó. Olhando para a tabela, situação complicada. Tem que fazer 17 pontos em 13 rodadas. A corda tá no pescoço. Daniel Fará. Onde é que tá o Lélio Gustavo? Eu gosto demais dele. Olha o Lélio Gustavo aí, ó. Cadê o Lélio Gustavo? Mostra o Lélio Gustavo aí pro Daniel. Eu aqui. Eu tô na tela. Aí, Colombo. Nós estamos apenas na tela. É isso aí. Ué. Aí, ó. Isso aí. Ô, Colombo, dando sequência aqui ao noticiário do Galo, pra gente fechar, porque o Rafa Nobre também já está aquecendo ali, né? Olha. Eu fico pressionado. Você fica? Fico. Olha lá, ó. Já até. Olha, rapaz, que coisa. Ih, fala tu. Aqui, como é que tá a venda de ingressos? Imagino que baixa, né? Baixíssima, Seabra. Ainda assim, até me surpreendeu pela parcial que passou o Atlético agora há pouco aqui, ó. Informação apurada agora há pouquinho. 11 mil ingressos vendidos. O Atlético, só para deixar claro, Seabra, colocou vários setores com o mesmo preço, R$ 29,00. Ainda assim, a venda foi fraquíssima, o Atlético percebeu no momento, sentiu o drama, aí colocou a promoção que já vinha colocando nos outros jogos anteriores. Além desse preço unificado para alguns setores, evidentemente não são todos, colocou aquela do voucher, então voucher adicional para algumas categorias, até 2 vouchers para a categoria mais alta do plano do sócio Galo na Veia, 11 mil ingressos vendidos. Me surpreendeu, Seabra. Achei que era menos. Positivamente? Achei que era menos. Você achou que era menos, Lélio Gustavo? 11 mil ingressos? Achei. 15 ou 11? 11. Pois é baixo, mas ainda é surpreendente. Mas de qualquer maneira são outros tempos, né? Antigamente, um jogo desse no Mineirão daria o quê? Umas 5 mil pessoas. Por aí. Era normal. Jogar para 2 mil pessoas. A galera não ia também tanto assim, não. Hoje a gente tem um público, né? Principalmente depois da pandemia, que todo mundo ficou um tempão sem ir aos estádios, né, o Seabra? Ninguém quer. Tem uns caras que não deixam de ir de jeito nenhum. Mas tá certo, a torcida tem que apoiar. Afinal de contas, é melhor apoiar agora do que na segunda divisão. E, né, que fique a lição aí. Mas R$ 29,00 é pra quem é sócio, né, o Colombo? Isso, exatamente. É pra quem não é, mais de 80, né? Aí entra naquele problema que o próprio Sossar já falou, né? Afasta o cara que não é sócio pra deixar bem claro. Entra aqui, a prioridade total é pra quem é sócio. O Reginaldo Ramos, o Snoop Dogg, Eric Lacerda, jogou demais contra o Cabuloso, jogou mesmo, jogou muita bola. Quem mais tá aqui, ó, o Glauco Silva. Eric Lacerda. Eric, falei o quê? Eric. Derek Lacerda, porque ele colocou Eric aqui. Coloca um D de Daniel. Só se lembrar do vocalista do Sepultura. Exatamente, o Derek Green. Ô Lélio, tem mais aqui falando, ó, o Wagner Antônio vai dar empate amanhã 1-1. O Glauco Não, muito Silva. Obrigado. Olha, tem outra pra você aqui, viu, Lélio? O Glauco Silva, ó, tem que tomar cuidado com a lei do ex. Sabe quem, né? Johan. E ele perdeu um gol, né, que ele poderia ter feito contra o Cruzeiro, né? Só pra lembrar, Johan. Rapaz. Era um dos queridinhos do Sampaoli, até ele desperdiçar um pênalti lá em São Januário contra o Vasco. Nós estamos chamando o Igor Gomes aqui de novo Johan, ô Lélio. O novo Johan. Mas o Johan era muito mais produtivo no setor ofensivo, né, o Colombo? Tava jogando mais recuado o Igor Gomes, né? O João Renato aqui tá falando do Johan também, ó. A lei do ex sempre funciona contra o Galo. Ei, meu Deus, que fazem. Acho que foi o primeiro gol do Keno, né? Primeiro gol do Keno na temporada contra o Atlético. É brincadeira. O Hugo Tadeu também, ó. O péssimo tomou conta da torcida, não tem jeito. É um presente da diretoria pra nós. Felipe Abrantes, tinha que ser preço único em todos os setores, sócio ou não, 20 conto. Que aí, né? Tem a vinheta e ele não vai, não. Não vai, não. Vai, não. Você vai, viu, Colombo? Você vai. Eu vou te... Beleza, chefe, um abraço. Não, é assim, me surpreendi com sua tonalidade. Não é aqui, não, é aqui. Ah, tá. Tá bom? Beleza. Abraço. Amanhã... Que isso, vamos com calma, né? Amanhã tamo lá, né? Aí, Rafa, vamos lá. Que isso, hein? Aproveitar pra descontar, né? Amanhã tamo lá, né? Isso aí. Então, inclusive, aproveitando, né, o ensejo, o Tempo Esporte será de lá amanhã, né? Diretamente da Arena MRV. Diretamente da Arena MRV. Entramos às 5 horas, Rafa Nobre aqui, faz o noticiário do Cruzeiro daqui, depois nós vamos pra lá e, ó, ficamos direto. Lélio Gustavo vai com a gente até 11 horas da noite, não vai? Tô brincando, vai não. Tem um tempinho de casa já, a câmera 3. Onde tá vermelhinho, você olha ali, ó. 3, então nós estamos naquela câmera ali, ó. Tá?
Um abraço, chefe. Valeu. Putz, bicho. Vou falar com você, Léo. Você trabalhou quantos anos lá na TV Horizonte, cara? Nossa Senhora. Muito tempo, né? Oi. Você tem que ouvir isso, hein? Operosa, Horizonte, Redimido. Nossa Senhora. Fala aí, Agora é na 4. Tem um rapaz aqui, ó, que tá cheirando leite ainda. Ó, Colombo, um abraço, viu? Como o programa era meu, eu vou falar pra câmera que eu quiser. Um abraço, Lélio Gustavo, eu te amo. abraço. Vamos rapidinho com o recado da Dimar Oliveira. Daqui a pouco a gente volta que o Rafa Nobre já tá aqui. Feriado caindo no domingo. Não é lá muito legal, né? Mas os supermercados BH têm ofertas que vão evitar que você caia na bobeira de deixar o dia passar sem economizar. O Dia das Crianças está chegando e aqui tem tudo para transformar esse domingão em um momento muito, muito especial e merece, né? Dá para preparar um almoço delicioso, garantir a sobremesa e ainda surpreender a criançada com aquele chocolate, delícia demais, né? Venha viver essa data com muita diversão e economia nos supermercados BH. Confere então algumas ofertas imperdíveis. Chão de dentro bovino, R$ 35,98. Coxinha da Asa Seara, R$ 12,98. Bombom Garoto, R$ 11,98. Então não perca nenhuma novidade, baixe agora o AP Supermercados BH e aproveite ainda mais os benefícios. Você sabe, Supermercados BH, 29 anos, fazendo parte da sua vida, fazendo parte de você. Aí, ó. Aí o recado, daqui a pouco tem mais recado. E o Rafa Nobre também já tá aqui, ó. O Venâncio Milhouse tá aqui, ó. Viu, ô Colombo? O cara chegou agora, já tá sentando na janela. Tá bom, já enxotamos ele da janela aqui, viu? Olha lá, ó. Fala. Mas só tem traíra ali, você viu, né? Fala tudo. Fazendo uma graça aqui, o cara já mandou na câmera ali. Ah, qual foi, Quer dizer pai? que amanhã eu tô sozinho aqui, é isso? Amanhã você tá sozinho aqui, manda aqui. Eu vou lá na frente, eu vou ficar andando aqui amanhã. Mas sabe Só pra que dar você trabalho faz? pro pessoal também. Fala com o Iago, igual eu falo com ele, assim, ó, eu não quero saber, eu vou andando, você vai... Eu vou fazer isso amanhã. Buscando aí, é ou não é? Vou lá na frente, voltar. Ô Rafa, antes de mais nada, antes da gente entrar no noticiário do Cruzeiro, o nosso tema inicial de hoje, que inclusive é o da enquete, sobre a profissionalização da arbitragem. Você acha que resolve o problema? Acho que não. Por quê? Já não vejo solução mais não. É mesmo? Sinceramente. Então acabou o futebol. Vambora então, acabou o programa. Não, é aceitar o que tem. Sabe aquela peladinha que você fala assim, gritou, é seguir isso aí. Todo mundo jogar assim, vamos jogar assim? Não, porque o que tá acontecendo nesse Campeonato Brasileiro é brincadeira, né? Estão fazendo aí, não é só não, o Grêmio tem reclamado muito, mas se for analisar, toda rodada tem pelo menos 2, 3 erros aí, e não são erros comuns não, são erros absurdos, né? É coisa que a gente vê e o pessoal tá no VAR e a gente às vezes no estádio, né? A gente comenta e fala, pô, eu achei que foi pênalti. Aí o VAR fica lá 5, 7 minutos, às vezes demora 2, 3 minutos pra traçar uma linha que o pessoal ainda traça errado ainda. É umas coisas que acontecem que, sinceramente, eu já não sei o que fazer, sinceramente. Se traz um árbitro de fora, sei lá, já não sei mais o que fazer. Mas então vamos entrar no noticiário do Cruzeiro. Cruzeiro que só volta a campo na outra quarta-feira, né? Dia 15, clássico com o Atlético na Arena MRV às 9h30 da noite. Então o Cruzeiro tem muito tempo aí de preparação, de descanso, de treino. O Leonardo Jardim vai preparar a turma aí. Mas o que continua repercutindo na toca é a lesão do Mateuzinho, né, Matheus Henrique? Como deu azar o Mateuzinho, né? Não comprometeu o Lelhão. Fala, Lelhão, tudo bem? Beleza, Rafa. Beleza, graças a Deus. Enfim, o Matheus que começou esse ano com a triste notícia, né, da lesão no joelho, e aí volta, quando começa a reconquistar o seu espaço, né, aos poucos pega uma sequência, tinha sido titular contra o Flamengo, por mais que não fosse naquela disputa ali entre os titulares, o Cruzeiro tinha perdido algumas peças ali entre os titulares, por exemplo, contra o Flamengo ele foi para a vaga do Wanderson, jogo que ele acaba se lesionando, né? Esse jogo agora contra o Sport, ele foi em tese para a vaga do Romero, né? Porque o Eduardo faz a vaga do Christian ali, mas enfim, era uma sequência de 2 jogos como titular, aos poucos, era o cara mais acionado ali pelo Leonardo Jardim. Aí vem de novo a lesão na costela, lembrar que ele acabou lesionando a costela também na final da Copa Sul-Americana no passado, a gente soube, na verdade, só depois que acabou, né? Acabou porque ele termina aquele jogo e, aliás, vai muito bem, dá inclusive uma assistência pro Caio Jorge fazer o gol do Cruzeiro contra o Racing, mas, e aí ele fica aquele final de ano ali tratando dessa lesão na costela e mais uma vez 2 arcos da costela, e é
é uma lesão complicada, né? Porque o Cruzeiro vai para um método que não requer cirurgia, é o tratamento mais convencional, e aí é repouso mesmo, é entender a resposta do jogador. É uma lesão que incomoda muito. A gente conversa com pessoas que já lesionaram a costela. Eu também já fraturei a costela. É um negócio que para espirrar é terrível. Você vai espirrar quando você vai... Dói tudo. Para levantar o incômodo, então é muito difícil. Dentro do que já aconteceu, inclusive, com ele, é uma lesão, o Cruzeiro não fala de prazo, né? Mas é uma lesão que demora em média de 6 a 8 semanas. Então, é difícil imaginar, talvez, para a volta do Brasileiro, né? Acaba lá na primeira semana de dezembro. Então, talvez pensar no Mateuzinho mesmo para a Copa do Brasil, a fase final da Copa do Brasil, que acontece depois do Campeonato Brasileiro. Rafa, antes de eu jogar lá pro Lélio sobre o Mateuzinho, fala com o povo aí para dar um like legal aí também. Ah, não, tem que... Dá, né? Pô, não dá, né? A gente ficar aqui falando, pô, vamos antes de você xingar o Lelhão, xingar o Seabra... Paga alguma coisa para dar like, não? Pô, dá um likezinho pra gente aí. Paga alguma coisa? Não? Paga não, pô, não custa nada, vai lá, dá aquele likezinho maroto lá pra gente. Ô Lélio Gustavo, o Matheus Henrique, não é titular, mas é quase que como se fosse um 12º jogador do Leonardo Jardim, sempre entrando, né? E que coisa, hein? Foguei. O negócio aqui hoje tá, ó, Guimarãesão. Mas sempre entrando, vai fazer falta de qualquer forma, não vai, Lélio? Com certeza, ele tem participado de todos os jogos. Ele entra no time, joga como titular. Quando precisou, ele jogou como titular. Ele foi titular contra o Flamengo, não foi? E foi titular contra o Sport. Isso. Agora, essa lesão dele aí foi muito estranha, né? A gente tem até o lance aí. Como que ele conseguiu machucar a costela nesse lance? Até agora eu não consegui... A chuteira, é o Derek. Né? A chuteira, o Derek deu um prejuízo danado pro Cruzeiro, né? Vamos combinar também. Olha a chuteira do pé direito. Ele dá o carrinho e parece que ele cai em cima da chuteira do Derek, né? Eu acho que ali... que acabou. Bom, é onde eu consigo imaginar que pode ter acontecido. Agora, a chuteira direita, bateu. Ali cara. E a partir dali, ele tentou, daí a pouco ele deitou no chão e começou a chorar. Foi um negócio até o time se ajustar, né? O Matheus Henrique, ele era o grande destaque do Cruzeiro. Ele era o melhor jogador do Cruzeiro, assim, disparadamente. Entendeu? Era o camarada que sempre mantinha seu nível técnico elevado. Quando ele entra, ele consegue jogar bem ainda, só vai fazer muita falta aí nessa sequência do Campeonato Brasileiro e realmente tomara que seja apenas aí, um mês e meio, 2, né? Pelo que o Rafa falou, mas vai fazer falta. E é um jogador que tem raça, tem vontade e o principal, né? Ele com a bola nos pés, ele é um jogador diferenciado, pelo menos na minha opinião. O Glauco tenta falar que é o passageiro de Marte. Vocês acham que aquele pênalti não marcado pelo São Paulo contra o Palmeiras é porque o árbitro não é profissional? Não sei. O Wagner Antônio, eu zoo, acho que é isso mesmo, eu zoo os atleticanos até o fim, mas dou like sempre. Bora ajudar, galera. É isso aí, pode zoar, pode falar, mas dá lá o like, deixa o like pra gente aí. E Abel Marchiori, para a Copa do Brasil, ele vai estar sem ritmo, né? Vai chegar lá voltando de lesão. Ele acabou de voltar de uma lesão, parou de novo agora, vai voltar lá no final do ano, vai chegar sem ritmo, né? Tem isso, é verdade, tem isso. Mas assim, não dá para abrir mão também do futebol dele, né? Aí talvez preparar um pouco mais forte para isso. É claro que tem razão, né? Assim, é uma competição, é mata-mata, né? São 2 jogos, vai mal em um jogo desse, para depois recuperar é difícil. Enfim, é complicado, mas não dá para abrir mão também do futebol do Matheus Henrique, que é um cara que polivalente, né? Pode jogar em diferentes funções, já conhece a ideia de trabalho do Leonardo Jardim, também estava recuperando espaço. Vamos ver, quem sabe até lá pode antecipar, né? Por exemplo, o João Marcelo, a gente tinha uma expectativa que pudesse voltar mais para frente, né? Acabou antecipando. Eu acho que é de cada um. O Matheusinho, ele é um cara que se entrega muito, que se dedica, né? Teve essa infelicidade mais uma vez a costela, mas é exatamente por isso, por ser um cara que se entrega, que se dedica, que se doa dentro de campo. Essa lesão, por exemplo, é prova disso, né? Quem sabe ele não pode se recuperar um pouco antes, né? Fala, Leão. Não, e aí você pensando, né? Porque também vai chegando uma altura do campeonato que as lesões acontecem naturalmente, suspensões, né? E o Cruzeiro não tinha convivido muito com isso, né? Até aqui na temporada. Aí você pega
O Wanderson, qual que é a situação dele? Ele tá contundido? Porque o substituto imediato dele, na teoria, seria quem? O Sinisterra. Sim. Mas... Que também tá contundido. Pois é. E aí, na verdade, quem tem substituído o Wanderson, até uma opção do Leonardo Jardim no Maracanã, no jogo mais importante do retorno até aqui, foi o Matheus Henrique. E agora? Vai ser o Marquinhos? Aí é Boa difícil. pergunta. Marquinhos é difícil. Marquinhos não dá, né, gente? Já deu, né? Já deu, todo mundo já viu que não dá mais. Mas Aliás, de repente... já tinha visto antes até, né, Lelhão? Mas aqui, Rafa, ano passado no Fluminense ele teve bons momentos, cara. Só que o lance é o seguinte, o Marquinhos, ele nunca jogou pelo lado esquerdo. Ele sempre jogou pelo lado direito lá com o Fernando Diniz, sabe? Mas, bom, se ele não estava rendendo e tinha uma cláusula contratual, eu não entendi muito o Cruzeiro exercer esse direito de compra. Né? E foi aí já um pedido do Leonardo Jardim, correto? Corretíssimo. Então o técnico confia nele e ele vai ter que nos treinamentos provar mais uma vez que ele estará apto a jogar. Mas realmente nesse momento a galera não tá muito afim de ver o Marquinhos em campo não, né? E eu acho que aí é o ponto, né? Porque não é só tecnicamente que dá pra discutir, né? Porque taticamente ele é um cara que chama a atenção de todo mundo que trabalhou com ele, né? Diniz não teria indicado, não teria buscado se não fosse taticamente um cara obediente, um cara que cumpre o que os técnicos pedem. Agora, tecnicamente fica devendo e aí tem esse agravante, né? A torcida já criou ranço, não tem jeito. Mas criou ranço com razão também. Não, né? Claro, claro, não tem que tirar a razão da torcida, não. Ele teve várias oportunidades pra mostrar e não mostrou. E agora o cara tem que ter uma personalidade muito grande e aí contar com a sorte também, né? Porque vai entrar, como entrou, por exemplo, o jogo contra o Sport, o argumento do Jardim, ele tem razão. Ele jogou 7 minutos, não teve culpa, mas o lance que ele pegar na bola, ele me mete uma bola na lua com a oportunidade de pelo menos chutar no gol, né? Acertar o gol, tentar fazer alguma coisa. Então assim, tudo acaba pesando contra nesse momento. Eu acho que já não dá pra insistir mais no Marquinhos, não. O Michael ou Michael Pereira Brito, né, acredita que os próprios árbitros não vão querer se profissionalizar, pois o salário da CBF não vai bancar as despesas que os empregos atuais bancam. Um abraço pro Luiz Alberto Ferreira, o Wellington Moura. Que isso, o cachê do árbitro é bom. É bom mesmo, viu? Que isso, você trabalhar 90 minutos e tudo mais... Eu vou até ver quanto que tá pagando esse ano, viu, Seabra? Inclusive o próprio Edu Leopoldo tá falando aqui, ó, todo trabalhador no Brasil tem uma jornada de 8 horas por dia. Por que o árbitro tem que ser diferente? O árbitro vai lá, apita, acabou. Assim, mais ou menos também, né? Porque o cara vai lá, viaja, a maioria das vezes ele tá por conta daquilo ali o dia inteiro e tal. Então não é só também, né? Um abraço pro Edu Leopoldo, Luiz Alberto Ferreira. Ó, o Chicão falando aqui, ó. Marquinhos, não, gente, pelo amor de Deus, manda pro outro lado da lagoa aí o Chicão. O Chicão falou aqui, viu, Rafa? Agora, Rafa, tá longe ainda, né, o clássico, mas já... Aqui, já tem aqui, árbitro FIFA. Pra trabalhar 1h30, R$7.280. 7,200 pra apitar um jogo, pra fazer um monte de lambança que esses caras estão fazendo. E o que tem só a insígnia da CBF, 5.250. Ganha pouco não, mesmo ou não? Aí tem um camarada que apita quinta, domingo, depois apita quarta, aí fica fora de uma apita, ou seja, o cara apita 5 jogos. Ganha aí em dólar ainda, apitando Sul-Americana e Libertadores. Você acha que o cara quer profissionalizar, Lélio Gustavo? Talvez seja que, me parece que o Ramon Abate, ele só tá vivendo da arbitragem. Ele não consegue ter outra profissão. Eu acho que vive foi da arbitragem pra fazer aquilo que ele fez no Morumbi. Domingo é duro, hein? O Paulo César de Oliveira falou isso. Salvo engano aqui, foi sobre o Ramon Abate Abel, porque tem uma demanda altíssima, né? Não sei se foi ele mesmo e tal, mas tem um aí que... pra falar a verdade, me parece que também esse negócio de outro emprego aí, é meio que mais ou menos, viu, Seabra? Às vezes o cara é professor de educação física, mas como é que o cara é professor de educação física numa escola, por exemplo, aí ele viaja, fica 3 dias apitando fora e tal, e corta o ponto, como é que é isso? Porque, né? Enfim, a gente, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vote aí então na enquete, né? Você acha que a profissionalização dos árbitros no Brasil acabaria ou... sei lá, melhoraria a questão, né? Seria
Bom, tá longe ainda, né, Rafa? Mas já que nós falamos aí da questão do Matheus Henrique, do Mateuzinho, Sinisterra também tá... O Cruzeiro vai atualizar tudo amanhã, né? O Cruzeiro representa amanhã, né? Período da tarde, né? Então, teve essa segunda e hoje de folga os jogadores, e aí se representa amanhã, 4 da tarde, Toca da Raposa 2, e pelo que foi informado, depois do empate contra o Sport no Mineirão, o Cruzeiro vai divulgar, vai fazer um balanço aí desse departamento médico. O Sinisterra, ele ficou muito claro pra gente, né? Já no finalzinho do jogo, puxando muito a perna, o colombiano, sentindo alguma coisa, e o próprio Leonardo Jardim, ele acabou confessando também, falando na entrevista coletiva, que o Sinisterra tinha voltado a sentir aquele problema na coxa que tirou ele de 2 partidas e que fez ele voltar só no finalzinho do jogo contra o Flamengo. Aquele estiramento na coxa, convive já com essas lesões do colombiano, né? O Cruzeiro faz um trabalho específico para ele, mas que pelo menos nesse início não tem surtido tanto efeito, né? Não tem tanta minutagem assim o colombiano, e nos momentos que foi acionado ele acabou sentindo esse problema muscular. Tem a questão do Wanderson também, que ainda está com a lombalgia, né? Não sabe se vai já ficar completamente liberado. O Jonathan Jesus também foi substituído, tinha sentido um trauma no joelho direito, então também pode ter sido reavaliado. E claro, essa situação do Mateuzinho, aí o Mateuzinho já dá pra gente cravar que pelo menos para esse brasileiro muito difícil, né? A não ser que ele consiga mesmo surpreender a turma e se recuperar um pouco antes, mas a média de recuperação aí deve perder pelo menos o Campeonato Brasileiro. Ô, Lélio Gustavo, Rodrigo, bem-vindo aqui, ó. Abraço aos amigos direto de Montes Claros, ó, norte de Minas. Isso aí. Aquela carne de sol, Lélio Gustavo. Ó. Ei, a boca vira um brejo, hein? Que é isso. E ainda tem um piquezinho, hein? Eita. Putz, nó. O piqui pode morder não, hein, Lélio? Que é isso, filho. Eu sei como se come o piqui, pode deixar. E tem que ter um acompanhamento aí, né? Você sabe. Claro. Mas só que não é de Montes Claros, aí fica um pouquinho mais pra frente, é lá em Salinas. Aí é terra de Procópio Cardoso, aí é Salinas. Olha só, uma colocação aqui, Lélio, Rafa, e a turma toda também quiser participar. O Alisson Borges, torcendo para no final do ano o Cruzeiro negociar o Gabigol, que seja até com o Corinthians, e pega um troco do Fagner, pois o Gabigol no banco logo vai azedar a relação do Jardim com a torcida por causa dele. Eu já falei isso aqui outro dia, para mim o Gabigol sem querer, virou um grande problema para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro trouxe para ser titular, com o salário lá nas alturas, mobilizou todo mundo, Réveillon, parado e tal, não sei o quê. E no esquema do Leonardo Jardim ele não se enquadra. Você acha, Lélio, que ele tem mais 2 anos de contrato com o Cruzeiro? 3. 3 anos. Nossa, mais 3 anos? 4 anos de contrato? Enfim, né? Quem tem dinheiro tem. Mas, Lélio, você acha que dá pro Gabigol sentar aí no final do ano com a SAF e falar, vamos acertar aqui porque pra mim deu? Aí vai depender muito do que ele estiver pensando, né? Mas seria uma boa pro Cruzeiro e pra ele, você acha? Ô Seabra, eu assim, se eu fosse cruzeirense, eu não gostaria que ele saísse não, cara. Na moral. Por quê? Porque o Gabriel Barbosa, ele já é um jogador acostumado a jogar e a ganhar Libertadores. E o Cruzeiro vai estar nessa competição ano que vem. E tem um outro fator aí. Será que o Caio Jorge ele vai permanecer? A gente precisa saber. Eu volto a falar aqui, pra mim, o Gabriel Barbosa, tecnicamente, ele é superior ao Caio Jorge. Só que o jeito de jogar do Cruzeiro favorece ao Caio Jorge, né? Então, é o seguinte, aí vai depender do nível de insatisfação do Gabriel Barbosa. Se ele estiver chateado e o técnico falar, aqui você não vai ter garantia de que vai ser titular. Aí, brother, se ele não topar, ele tem que seguir a vida dele em outro lugar. Mas, assim, pensando no elenco e pensando no time e na Libertadores do ano que vem, eu com sinceridade, eu não gostaria que ele fosse embora se eu fosse cruzeirense não, viu? O Rafa pode responder aí. Você quer que ele vá embora, Rafa? O próprio Milhouse, você falou de Libertadores, Lélio, o Milhouse, que é o Venâncio Milhouse,
discordo, o jogador tem estrela, pode ser aproveitado na Libertadores do ano que vem para jogos mais importantes. Se eu fosse o Pedrinho, não precisa renovar não, porque ele tá, é só manter, né, tá Rafa? bom. E aí, Rafa, o que você acha? 2028 só acaba o contrato dele, renovar agora Não tem necessidade. não precisa, né? Não precisa. Mas eu também não abriria mão do Gabriel, não. Acho que é sentar pra conversar. Acho que a fase que atravessa o Caio Jorge, não tem nem como. O Gabriel, por mais que ele tenha, e de fato tem, ele até falou isso na zona mista, né? São 13 gols numa situação em que ele é reserva na temporada, né? Então. Ele até fez um post hoje, né? Sim, acho que com Só números do Só Faz rindo, Cor. né? Os números dele só faz cor. Exatamente. Então, assim, os números deles, de fato, para um cara que é reserva, é bom, né? E aí ele faz esse recorte de quanto tempo precisa para poder participar de um gol, e nesse quesito, né, de tempo, participação para poder, de tempo de jogo para poder participar de um gol, ele é o melhor do futebol brasileiro. Então, assim, ele tem números a favor dele, né? É de pênalti, não interessa, ele é atacante, tá lá pra poder fazer isso. Tem um monte de atacante que perde pênalti, né? Então, assim, eu também não abriria a mão. É um cara decisivo, com personalidade, com vontade de poder mostrar também que ainda dá pra entregar muito pro futebol, né? Então, eu não abriria a mão do Gabriel Barbosa nesse momento, não. Olha aí o gol que fez, cara. Então, gol de categoria, né? Com certeza. E Ele é um jogador muito diferenciado. Ele estando em forma e tudo mais, cara, não há o que discutir. O gol contra o Bahia, pô. Frederico Schneider. Pouquíssimos jogadores fazem gol daquele. Frederico Schneider falou: Gabigol tem que ficar, tá doido, só. É mineiro, né? Mineiro é legal, falar assim, tá doido, só. Mas falar em mineiro, esse cara que mandou essa mensagem não é cruzeirense, não, velho. O Frederico Schneider? Não, o que falou sobre o Gabriel Barbosa. Ah, tá. Que pode azedar. O Alisson, agora pulou aqui que é tanta mensagem, mas foi o Alisson que mandou aqui. Mas é bom pra Se movimentar. quiser se defender aí do Léo Gustavo também, pode mandar, viu, Alisson? Mas ele deve estar apanhando aí no superchat aí, né? Até que não. Então tá bom. O Elton Andrade, deixa o Gabigol quietinho aqui. Os números dele, por ser reserva, são melhores que muitos titular por aí. Sim. Verdade. Vamos ver se o rapaz tá nos Estados Unidos, tá na Rússia, tá no Japão, ou tá em Belo Horizonte mesmo. Aí ele aí, ó. Jojo, grande Josias Pereira. E aí, Jojo? E essa história do Gabigol, Jojo? Boa noite, um abraço pra você. Boa noite já, né? Já passou de 6 horas, agora posso falar boa noite. Boa noite pra você, Seabra. Boa noite, Rafa. Boa noite também pro Léo, pra todos que estão nos acompanhando. Vou ser bem sincero aí também. Pra mim, o Gabigol tem que ficar, né? Eu acho que não tem nem muito o que falar em relação aos números dele. São números muito positivos, né? Eu acho que ele é um jogador decisivo. Tenho certeza que ele é um jogador decisivo, né? A gente vê a trajetória dele, a carreira dele. Muita gente fala, mas tá pagando muito aí pra deixar um jogador na reserva. Mas é como o Lélio bem citou aí, a gente não sabe como que vai ser a temporada que vem. Né, a gente não sabe, por exemplo, se o Cruzeiro vai conseguir renovar com o Matheus Pereira, e às vezes ele faz uma função de Matheus Pereira também no Cruzeiro. A gente não sabe se o Cruzeiro vai conseguir ficar com o Caio Jorge. Então, assim, acho que pensando nesta Libertadores da próxima temporada, e até mesmo pelo que o jogador já rendeu, eu acho que ele deve ficar assim. Eu só acho que o problema dele é a questão do esquema tático mesmo, né, que tem propiciado que às vezes ele não consegue ter aquela intensidade que o Cruzeiro tanto necessita, né? Perde algumas bolas, alguns momentos ele está em impedimento, né? A gente pode notar que ele está em impedimento em algumas situações com mais frequência, mas isso também é uma questão de minutagem baixa, né? Um jogador que não atua com tanta frequência, quando ele vai para o jogo, realmente ele tem dificuldades para mostrar aquele ritmo de jogo tão esperado. Mas para mim, o custo-benefício do Gabigol é um pacote completo. E a gente tem que analisar também que, muito diferente do que a gente viu do Gabigol nos últimos anos dele no Flamengo, no Cruzeiro ele está com a tranquilidade em dia, né? Um jogador que não deu problema, a gente não vê nada do Gabigol aí, né? Das polêmicas que ele acumulou no ano passado, né? Camisa de Corinthians, aquela situação toda, né? Do Flamengo, doping, não sei o quê. No Cruzeiro tá um jogador bem light. Então acho que ele tá ciente do que ele pode render ainda e o que ele pode fazer com a camisa do Cruzeiro. Quem tá falando, pra variar, tá todo mundo querendo criar crise no Cruzeiro, viu? O Rafa, o Josias, Léo, todo mundo, viu?
O Genilson Cardoso aqui, ó. Toda vez querem criar crise no Cruzeiro. Ô, Genilson, eu não sei quantos anos você tem, não, mas o Cruzeiro teve um zagueiro chamado Genilson, viu? No seu nome Era aí. um lateral esquerdo e talvez o que melhor acompanhasse o Sérgio Araújo. Porque o Sérgio Araújo, quem entrasse ali, ele matava. Jogou na correria e no drible. Agora, eu vou só te falar uma coisa, Genilson. Eu devia prestar atenção no programa. Foi um telespectador aí que mandou a pergunta e a gente respondeu. É só isso, sem ninguém querendo criar crise em lugar nenhum, não. Não enlouquece, não, só. Ah, mas tá sempre todo mundo querendo criar crise. Deixa todo mundo criar crise pra todo lado. Não tava no roteiro, não, Genilson. A gente só leu o chat no aí. Atlético, no Cruzeiro, todo mundo quer criar crise pra todo lado. Vambora. O Alisson Borges, viu, Lélio? Mandou aqui, ó. Que isso, Lélio? Eu sou nascido em Montes Claros ainda. E você sabe que lá 99% é cruzeirense. Ele é cruzeirense, né? Tá. Falou do Mas Gabigol. 99 é exagero seu, mas deve ter uns 75. A Cacilda Nery, ó. O Caio Jorge não fica. E quem vai assumir é o Gabigol. Só pela resposta no final do jogo contra o Flamengo deu pra entender que o KJ vai embora. Vocês... E aí, Rafa? Não acho que é tão simples assim, não. Pelo que a gente ouviu também do Caio Jorge, ele não pensa, pelo menos nesse momento, sair do Cruzeiro, não. É claro que... Não, nesse momento não, final do ano. Né? Não, nesse momento é fim de temporada, né? Mas eu acho que pelo que ele tem dito aí, eu não tenho essa impressão, não. E não vai ser tão simples também. Você sabe o que segura o Caio Jorge aqui? É a possibilidade dele disputar a Copa do Mundo. Exatamente. E você arriscar voltar para um centro onde você não deu certo, né? Só para lembrar, ele veio da Itália. Ele vai voltar para a Europa por quê? Se agora ele está inclusive no radar do Ancelotti, né? Para disputar uma vaga entre os centroavantes da seleção brasileira. Então, isso realmente pode fazer com que o Caio Jorge permaneça aqui, a próxima Copa do Mundo. O Sebastião Silva Gabigol tem que ficar, o cara é predestinado. Michael Parreira, ou Michael, não sei se é Michael ou Michael, desculpa, velho. Caio Jorge não vai embora até junho, porque ele almeja a Copa do Mundo, né? Foi o que o Lélio falou ali agora. Ô, Jojo, e aí? O Caio Jorge jogando essa barbaridade que tá jogando, artilheiro do campeonato, despertando interesse de todo mundo. Final do ano, o que você acha? Bom, acredito que ele deve permanecer no Cruzeiro, sim. Acho que é um movimento que talvez não seria indicado neste momento, né? Até mesmo para aguardar já a temporada europeia se encerrar, né? Acho que seria mais benéfico para ele poder entrar em uma nova temporada europeia para que ele possa, pelo menos, ter um período de recondicionamento e de adaptação também ao futebol europeu, né? A gente sabe que ele tem uma bagagem na Europa, mas como o Léo bem disse, ele também não foi um jogador muito prolífico ali na Juventus, né? Nos times italianos que ele também defendeu ali na Série B do campeonato italiano, mas eu vejo o Caio Jorge com potencial, assim, talvez, de ir para o clube da Premier League. Acho que eles estão muito atentos aí a esses movimentos de atacantes no futebol brasileiro. A gente vê, por exemplo, o Brentford, que conseguiu descobrir o Igor Thiago aí, né, que estava jogando no Clube Bruges, ex-jogador do Cruzeiro, e hoje é o atacante, o camisa 9 do Brentford. Então, assim, eu acho que tem uma possibilidade. O Igor Jesus também, né, foi jogar no Nottingham. Acho que o mercado está muito propício para atacantes brasileiros na Premier League, e eu vejo ali o Caio Jorge com potencial, mas vejo isso apenas no meio do ano que vem. E o Thiago, ele simplesmente está substituindo ao Ivan Toney, que chegou a ser centroavante da seleção inglesa, hein? Ele não tá entrando ali no lugar de um cabeça no futebol árabe. Não entrou no lugar de um cabeça de bagre não, meu chapa. Então, tem que respeitar o Thiago, né, cara? Que fez um dos gols mais importantes do Cruzeiro, hein? Aquele golzinho lá em Londrina que clareou o caminho pro Cruzeiro não ir parar lá na Série C. Você lembra, né, Jojo? Lembro demais dele, do Igor Thiago, né? Fez esse gol importantíssimo. E também do Robert, né? Que é outro jogador atacante que passou no Cruzeiro, que tá no Copenhague agora, fez gol na Champions. Ele é um dos artilheiros lá do time, nesse início de temporada, do Copenhague. Então é outro jogador que a gente tem que ficar de olho, que pode pintar em algum clube grande, talvez algum clube médio, algum clube aí dessa prateleira intermediária do futebol europeu.
na próxima janela, não agora e tal, não nessa do final do ano talvez, mas na outra, e é outro jogador que passou pelo Cruzeiro. E tem uma curiosidade, né? Os dois muito criticados pela torcida do Cruzeiro, mas os dois salvaram o Cruzeiro em momentos importantes. E o Robert acho que vai pra Alemanha. O pessoal da Alemanha gosta de ter um jogador da Dinamarca lá, você pode ter certeza. Ô, Lélio Gustavo, Caio Jorge tem cara de Premier League, Lélio Gustavo? Ô Seabra, eu acho que tem, pela velocidade dele, ele participa também da marcação, pressão que é feita pelo Cruzeiro, tem sim, com certeza, dá pra jogar. Ele já foi um jogador da Liga Italiana, né? Itália, sempre o Cálcio, né, foi marcado pela grande marcação, né? Sempre de privilegiar, né, o sistema defensivo. Na Inglaterra ele poderia se encaixar assim, por que não? O Bruno Cabuloso tá falando aqui, ó, o Robert joga muito. Agora, Sebastião Silva, o Rafael Nobre, Rafael Lucas Carneiro Nobre. Que isso, hein? O Matheus Pereira, Sebastião Silva, Matheus Pereira não merecia ir pros amistosos da seleção brasileira contra a Coreia e Japão? Pra mim sim, é um cara que tem um futebol diferente, né, do que a gente acompanha, principalmente ver a disposição da seleção brasileira. E os 3 últimos jogos, é cruel se a gente for levar em consideração só os números, né, assistência, gol, mas os 3 últimos jogos dele foram absurdos, né? Vasco, Flamengo e domingo contra o Sport, ele jogou bola demais, né? Demais, os 3 jogos, participando. A gente falou ontem dos números, né? Ele conseguiu quebrar o próprio recorde dele de passes decisivos no jogo contra o Sport. Ou seja, e acabou contribuindo também com uma assistência pro Gabigol, deu 5 chutes pro gol ainda. Participou ativamente, mais do que isso até, né? Participando ativamente, correndo muito, se entregando. Pra mim, tá na melhor fase dele o Matheus Pereira. Merecia, pra mim sim, uma seleção. Ó o Super Mario Bros aqui, bicho, olha, legal, olha. Jojo, você é sortido o negócio aí atrás, viu? Ô, Jojo, e o Matheus Pereira na seleção? A camisa dele é que é maravilhosa aí, com o maior lutador de boxe de todos os tempos. O homem aí, o Rock Balboa. Aí é o cara, rapaz. Exatamente. Rock Balboa. Sou fã do Rock, né? Todos os filmes. Creed também, né? Que foi a sequência depois do Rock aí. Sou fã absoluto do Rock. Sou fã inclusive, do Rock e indo pra fila. Não, claro, também, dos dois. Eu também sou fã dos dois. Inclusive lá na Filadélfia, nos últimos jogos do Mundial de Clubes, foi excepcional, porque eu adoro a Filadélfia, então toda vez que eu vou lá tem que lembrar sempre do Rock. Mas o Matheus Pereira, assim, um jogador que merecia, até coloquei isso na outra convocação que o Cruzeiro, que o Ancelotti fez, que eu já achava que ele merecia uma oportunidade também na seleção brasileira. Né, um jogador que a gente vê as convocações das últimas listas aí do Ancelotti, a gente vê muitos volantes na seleção brasileira, né? Tem essa dificuldade de encontrar um armador, um meia, de uma característica como a do Matheus Pereira. Hoje, basicamente, quem faz isso é o Paquetá. E aí depois temos vários volantes, Joelinton, Bruno Guimarães, Casimiro, mas não tem uma figura pensante como o Matheus Pereira, né, para poder trazer esse equilíbrio também na seleção. Então acho que ele é um jogador sim que deveria, né, estar nesses amistosos. Quem sabe aí, em algum momento, né, ele consiga a possibilidade de disputar uma vaga, porque o próprio Ancelotti já disse que tem, não sei, mais de 50 nomes que ele está aí avaliando, né, para poder fechar uma lista, mas eu vejo que a cada convocação vai ficando mais difícil, mas com certeza ele deveria estar. Ô, Jojo, o Matheus Liberato tá falando aqui, ó, que o Apolo Doutrinador é melhor, viu? E que o Ivan Drago também foi superior ao Rock Balboa. Então aí se resolve. Não, aqui, bom, primeiro tem um drogado que é o Ivan Drago, né? É Ivan Droga. Que ele era dopado, né? Exatamente. Atleta de laboratório. E o Apolo é o seguinte, ele era... Normal, né? Eu não vou falar isso não, viu? Mas ele era um estilista. E na Rússia, a gente sabe, né? A gente sabe, na Rússia, na antiga Alemanha Oriental, tem cada história que você não acredita. O que o doping faz. E o Apolo era um grande estilista, um boxer, né? De grande estilo, mas o coração estava na pata do sul do Rock Balboa. É ou não é, Jojo? Grande boxer, o Lélio é da escola. Exatamente. O Garanhão italiano, como eles chamam, Italia Stadium, né? Então, realmente, sempre você, Rock Balboa, total. Ô, Jojo,
Abraço pra Vocês estão falando com o Sansei da comunicação, aqui, mineira. Ricardo Cobra Kai tá assim, ó. Cobra Kai já batizou, você abra disso. Pô, eu tô aqui, firme. Saudade do Cobra Kai. O negócio aqui não é boxe, não. O negócio aqui é Kung Fu, é Full Contact, aí é Grande Dragão Branco. Olha o golpe aí do Karate Kid. O Daniel San, né? Aí, ó. Olha só. Momento, hein? A galera vai cortar isso aí. Daniel San que é de Newark, né? Só pra lembrar esse aí, que ele saiu de Newark, foi pra Califórnia. E aí, se ele começou a história dele. Os caras vão cortar isso aí, eu tô no era de Nova Jersey. Você vai e pede o cara pra fazer, trava aí no estúdio, quero ver, tá? Nem tanto, meu jovem. Tô velho, mas não é assim, não. Ô, Jojo, abração pra você. Até a próxima. Essa semana falamos mais. Exatamente, um abraço pra você, Léo. Nós vamos ser eliminados hoje, mas tá tudo bem. Antes é isso aí mesmo. Próxima temporada, quem sabe. Um abraço, Léo. Um abraço. Se não contratar lançador bom, não adianta nada, Jojo. Nós não temos lançadores. Isso aí. Eles é que fazem a diferença e nós não temos um que preste. Hoje, 9h08 da noite, começa o jogo. Os caras estão falando de bente altos aí. Um abraço. Abraço, Jojo. Essa semana falamos mais. Vocês gostam de bente altas, né, Léo? Tá bom. Vamos continuar falando aqui do Cruzeiro com o Rafa Nobre. Você não saia daí, viu, Rafa? Demanda. Fica quieto aí. Cadmara tem mais um recado pra você. Mineiros, temos aquele jeitinho todo especial, né? Amamos receber família, amigos em torno de uma mesa. Gostamos de criar memórias. E nada melhor para isso do que ter produtos de qualidade e que são uma gostosura, e são mesmo. Por isso, você pode confiar nos biscoitos Barbieri para estes encontros com a família e amigos em torno de uma mesa. E com tudo prontinho, você não terá trabalho algum, é isso mesmo. Tem polvilho, papa-ovo, escaldado, salgadinho, rosquinha, sequilho, suspiro, tudo uma delícia e sabores que trazem memórias de infância. E que memórias! E olha só, se você ainda não tem os biscoitos Barbieri no seu supermercado, padaria, pode ligar agora para o telefone de vendas, que é o 31 98464 2774 98464 2774. Para fazer os encontros com a família e amigos ainda mais inesquecíveis, criando memórias em torno de uma mesa, tenha sempre biscoitos Barbieri, o delicioso sabor mineiro. Isso aí, ó, o Bruno Cabuloso Marquinhos jogou, no Fluminense jogou muito, Rafael Souto, Matheus Pereira joga muito mais que o Paquetá, o Cristiano Seixas, para de dar ideia, deixa o Pereira quieto aqui. Primeiro, Léo, tem duas aqui pra você. Primeiro, o Wanderson Alves aí, ó, rapidinho, perguntando se você é adepto a essa cobrança de escanteios do Cruzeiro, ficar rolando a bola pro outro. Aí tem um finalzinho aqui que eu não vou ler, não, viu, Wanderson? Mas... Tem até uma pegadinha, né? Mas, antes, né? Assim, o Cruzeiro marcou vários gols, assim, então não há o que discutir. É uma jogada ensaiada do Cruzeiro. Pode ter a batida direta e ela sempre vai lá no segundo poste em busca do Fabrício Bruno para ele escorar. E assim o Cruzeiro fez alguns gols no campeonato. Ou então, com essa bola, né, que é tocada, né, para o jogador mais próximo e aí ele alça para dentro da grande área. Rapaz, o Bruno Cabuloso também acha um desperdício esse lance de escanteio. E o... Cadê aqui, ó? Quer ver? Mas o Cruzeiro fez vários gols de escanteio. Vários. Isso é uma arma do Cruzeiro. Venâncio Milhouse tá perguntando aqui, Léo, se você tem saudade aí do Cobra Kai, viu? Isso aí bom, essa série eu não vi. Dizem que o Daniel San virou o malvadão da história, né? Vou ficar com os filmes da trilogia apenas. Eu até vi tanto o filme quanto a trilogia, mas também chegou uma hora que viajou demais. Aí eu larguei pra lá. Mas essa aí foi pegadinha pra você, tá, Léo? Mas enfim, ainda bem que você falou só dos filmes, tá bom. Vamos pra gente... Estamos chegando ao final, né, Rafa? Pra gente falar, vamos falar então... do desempenho dos crias da Toca, os jogadores do Cruzeiro que defenderam a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. Todo mundo tem visto aí, né? Copa do Mundo Sub-20, a campanha do Brasil foi a pior na história, né? O Brasil foi eliminado na primeira fase sem nenhuma vitória, culminou inclusive na saída de um ex-jogador do Cruzeiro e do Atlético que estava lá como treinador, que foi até técnico da seleção principal também, Ramon Menezes. Fala aí, Rafa. 4 jogadores, né, convocados para essa seleção sub-20 do Cruzeiro, e desses 4, pelo menos 2 aqui a gente pode destacar que a dupla defensiva, né, o Otávio e o zagueiro Bruno Alves. O Otávio foi titular nos 3 jogos, né, dessa campanha do Brasil com um empate e 2 derrotas. Ele tomou 5 gols, o goleiro cruzeirense que hoje é o reserva do Cássio, né, não imediato Léo Aragão, mas ele
sempre entre as opções do banco de reservas do Leonardo Jardim. Ele foi titular nesses 3 jogos da campanha do Brasil no Sub-20. O zagueiro Bruno Alves também, ele é titular nos 3 jogos, ele acaba participando de todos os jogos, os 90 minutos, ele acaba sendo substituído em algum momento. Ele atuou durante o tempo diante do México, Marrocos, e saiu nesse finalzinho do jogo contra a Espanha, o último jogo da seleção brasileira. O Murilo Hickman, que é um volante, ele é uma figura mais constante, se a gente for imaginar e pensar entre a turma e os 4. Ele é mais constante nesse time profissional do Cruzeiro, né? Participou muito na Copa Sul-Americana, mas naquela reta final que o Cruzeiro praticamente abriu mão da competição, até já estava bem difícil a situação do Cruzeiro para uma classificação, mas o torcedor do Cruzeiro está mais acostumado com o Murilo Hickman entre a equipe principal. Ele entrou nos momentos finais de 2 jogos, os primeiros jogos do Brasil no Sub-20, jogou os 90 minutos do jogo contra a Espanha, nesse último jogo da seleção brasileira. O Juan Gabriel foi a figura que foi mais utilizada, e aí no decorrer dos jogos não teve essa participação entre os titulares, mas ele não chegou a jogar no jogo contra o México e foi acionado depois pelo Ramon no decorrer dos outros 2 jogos, o Marrocos e também o jogo contra a Espanha. Então, um balanço aí do que foram os jogadores: Otávio, Bruno titulares, o Murilo participando do último jogo, ganhou a condição no último jogo, e o Juan Gabriel lembrado pelo Ramon, mas não foi titular em nenhuma partida. Ô Lélio, você acompanhou bem aí, né? Você falou várias vezes aí durante o programa sobre esse Mundial Copa do Mundo Sub-20. E, claro, você viu aí os jogadores do Cruzeiro em campo. Não é pela campanha do Brasil. O Cruzeiro tem feito um trabalho espetacular na categoria de base, tanto que está revelando vários jogadores aí. Há muito tempo não revelava. Mas essa turma aqui, com campanha de Copa do Mundo, o que for, merece sim ser lembrada aí no time de cima pelo Leonardo Jardim, né? Claro, o Otávio fez bons jogos, o próprio Bruno Alves também, o Murilo Hickman participou. O Juan Gabriel, outro dia eu não lembrava o nome dele, nem a pau, você lembra, né, Rafa? Eu lembro. Mas eu vi todo o jogo do Brasil contra o Marrocos, porque de vez em quando estava interferindo com o horário de outro jogo, como foi no sábado, Brasil e Espanha. Cara, tem muita culpa o Ramon Menezes. Se a gente levasse mais a sério as categorias de base, o Ramon não seria o treinador nesse Mundial, principalmente depois de levar 6 para a Argentina na primeira rodada do Sul-Americano, que era classificatório para a Copa do Mundo. Ah, mas ele foi campeão. Mas ele nunca convenceu, cara. Nem tinha cara de Brasil. Então esses meninos aí que foram para o Mundial do Chile, claro que eles vão ser melhor observados pelo treinador Leonardo Jardim. E a gente sempre falou aqui, tá na hora do Leonardo Jardim dar uma chance, por exemplo, para o Otávio no gol. Quem sabe o Bruno Alves também não volta, né, a ser mais observado pelo técnico. O Murilo Hickman, esse já jogou algumas vezes com o Leonardo Jardim. E o Juan Gabriel não, né? Não. O Juan Gabriel não. Então vamos ver, mas Seabra, eu não esperava nada de diferente do que aconteceu lá no Chile, para te falar a verdade. Tanto que o Ramon Menezes já foi pro vinagre, né? Estamos chegando ao final desse Tempo Esporte de hoje. O Glauco Silva tá falando aqui, ó, Roque Marciano foi maior, viu, Lélio? Lutou 49, ganhou todas, nunca perdeu 43 por nocaute. Uma lenda. Isso é verdade, mas talvez o maior do boxe, ele é um dos maiores, mas talvez o Ali e o Tyson sejam, né, os grandes ícones desse esporte, entre outros lutadores de outras categorias. A gente tá falando aí dos pesos pesados, né, Seabra? E aí nós estamos falando do boxe de verdade também, né? Aí Profissionalização dos apps é a solução do problema? Sim, para 62% dos nossos internautas, 38% acham que não é a solução do problema. Depois eu vou fazer uma enquete com você, viu, Lério? Aí a turma das antigas, aí o Chicão, inclusive, que gosta de rock, vai gostar. Vou falar o nome da banda aqui, o Lério tem... Vou falar o nome da banda, o Lério tem que falar um integrante histórico, tudo banda de BH, viu? Aí... O Lério não conhece, pô. Aí Você colocar o Colombo na fogueira. Lério, Overdose. Bozó. Witch Hammer. Meu amigo, Casito. Divine Death. O Divine Death, quem era o baterista? Era o Pinguim que era o baterista? Era o Pinguim. Né?
Quer ver? Vamos mais aqui, ó. Sepulcral Voice, não vale o Lélio Gustavo, hein? Não, Luiz Otávio, guitarrista. Tá bom. Depois a gente Nossa, o continua. Lelhão não conhecia esse papai. Também você tá brincando, né? Depois a gente continua com isso aí. Ó, Rafa, fechamos? Olha no pagode aí, vou com você. Catinguelê. Eu ia fechar a enquete com o Lélio nesse negócio da Companhia do Samba, qualquer coisa assim, pra ver. Companhia do Samba não... Então vambora. Você tá falando besteira. Sei lá. Ô, velho, tá sumindo aqui, ó. Que fala, mano. Ó, gente, então é isso aí. O ganhador, então, do ingresso pra América e Vila de Goiás amanhã estará no site, né? No aplicativo. A turma, então, vai entrar em contato com o ganhador pra você ir pro Independência amanhã. Ô, Lelão, amanhã estaremos diretamente lá da Arena MRV e você participa com a gente, hein? Demorou, então até amanhã, 5 horas da tarde. Tá marcado. O jogo é 7, ó. Vai 7 horas. 9, nós vamos até umas 10 e pouco, segurar o Lélio até umas 11, hein? Faço não. Tranquilo? O que você acha? Vai ser pior pra você. É verdade. Já falei palavrão na última transmissão, hein? Abraço, Lélio. Abraço, valeu. Valeu. Gente, obrigado pela audiência, Rafa. Valeu. Fala tu. Isso aí. Qual foi, pai? Aqui, ó. Olha, aquela coisa do Iago, ó. Iago não, Yuri. Gente, obrigado pela audiência. Amanhã estamos lá então, firme e forte a partir de 5 horas. Depois a gente já emenda com o Atlético Esporte, a bola rola às 7. A gente vai com o Jaime Júnior, com o Leandro Colombo. O Rafa estará aqui e toda a equipe mobilizada aí. Vamos ver se o Galo se recupera. Obrigado pela audiência, obrigado a todo mundo que participou com a gente. Um abraço pra turma aí também, viu? Alex Leite, Iago, Lemos, essa turma aqui, ó. Valeu, gente. Até.